Patris Corde, com um coração de pai, as palavras com as quais ele inicia esse documento, no qual ele conclama a igreja inteira para o ano josefino, para o ano de São José, que se iniciou no último 8 de dezembro e vai até 8 de dezembro deste ano. Nós, como católicos, nos sentimos especialmente familiarizados com esta figura, a figura importantíssima de São José. Ao mesmo tempo que importante, ela é simultaneamente silenciosa e humilde. A Escritura, nos Evangelhos, não coloca nenhuma palavra sequer na boca de José, nenhuma palavra, mas dá a ele, no entanto, o título, o epíteto, homem justo. José empreende uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, por causa do recenseamento, e ali, nesta viagem, estando em Belém, para realizar o seu cadastro, ele vê o Messias nascer num estábulo. Vocês já se perguntaram, como não estaria o coração daquele homem? Como não estaria o coração de José, do humilde José? Certamente havia sonhado uma outra situação para o nascimento de Jesus. No entanto, foi isto o melhor que ele conseguiu oferecer como pai que providencia. José é testemunha também da adoração dos pastores e dos magos. A ele é confiada a missão de dar um nome ao recém-nascido, e a imposição do nome é uma característica da assim chamada, um termo técnico, paternidade putativa, isto é, paternidade legal. Juridicamente falando, José é o pai de Jesus, e assim, em função desta missão que ele recebe do anjo, ele então assume esta paternidade, esta sublime missão, se torna pai de Jesus. José também, com Maria, apresenta o menino no templo depois de 40 dias do nascimento do menino, e ouve surpreso a profecia de Simeão e de Ana. José também se vê obrigado a fugir com Maria e o menino ao Egito, lhes protegendo das garras de Herodes. Retorna à pátria com sua família, residindo na pequena, simples e ignorada Nazaré. Quando o menino tem 12 anos, durante uma peregrinação, o coração daquele homem se aflige. Peregrinação a Jerusalém. O coração dele fica aflito, dele e da sua esposa Maria, porque eles perdem o filho, eles perdem Jesus. Imagina o que não passou na cabeça daqueles dois desesperados à procura do menino. 3 dias. Só quem sabe, quem experimenta, como tantas pessoas no nosso mundo hoje experimentam a perda, o desencontro dos filhos, pessoas desaparecidas. Só as famílias que experimentam isso sabem o que é. Pais que muitas vezes perdem seus filhos. A aflição toma conta. Mas eles têm fé. E eles encontram o menino no templo, entre os doutores. A tradição da igreja também tão ricamente concedeu ou outorgou a São José alguns títulos. Padroeiro da igreja, o Papa Pio IX, em 1870. Em razão disso também, que este ano de São José foi convocado, pelos 150 anos, desde que o Papa Pio IX declarou São José patrono da igreja universal, de toda a igreja, universal aqui no sentido de igreja católica, A palavra católica significa universal. Por isso São José é patrono da igreja universal. Depois o Papa Pio XII, em 1955, declara São José padroeiro dos operários,
dos trabalhadores, guardião do Redentor, Redemptoris Custos, João Paulo II, em 1989. E a devoção popular que nós todos também conhecemos, São José como padroeiro da boa morte. Imagina, que morte esta, né? Assistido por Jesus e por Maria. Também a tradição, São João Crisóstomo diz que São José se colocou inteiramente a serviço do plano de salvação. Paulo VI dizia: em ter feito de sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em utilizar desta autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer o dom total de si mesmo. José, meus caros, não fez da sua paternidade algo que o pudesse exaltar enquanto ser humano. Não fez da paternidade de Jesus, o Filho de Deus, que agora era seu filho legal, não fez disso um motivo de orgulho, mas se colocou a serviço, humildemente a serviço. Inclusive, ensinando o próprio Deus as lidas de carpinteiro. Que coisa linda, que mistério bonito é esse que nós contemplamos naquela cidade tão pacata e tão inexpressiva de Nazaré. A vontade de Deus, diz o Papa Francisco, a sua história e o seu projeto passam também por meio da angústia de José. Assim, ele nos ensina que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Assim, Ele nos ensina que em meio às tempestades da vida, como sem dúvida estamos passando por uma tempestade, nós não devemos ter medo de entregar tudo a Deus e entregar a condução da nossa vida, da nossa barca. Por vezes nós queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. O olhar de Deus vê sempre mais longe. Isso São José aprendeu a realizar. É São João Crisóstomo, interessante, comentando essa passagem da fuga para o Egito, quando Jesus era ainda um bebê, para fugir da maluquice de Herodes, que manda matar todas aquelas crianças inocentes. Na fuga para o Egito, São João Crisóstomo lê e comenta: será que, se fôssemos nós, não teríamos pensado assim: como essa criança pode ser o Redentor? Se sou eu que tenho que empreender uma viagem, como é que este menino pode ser o Salvador, se quem tem que salvar ele de Herodes sou eu? E a São José, que havia sido feita uma promessa de que este seria o Filho de Deus, será que não pensaria: isto que está acontecendo é o contrário do que Deus prometeu? Isso de São João Crisóstomo. Mas José não pensava assim, conclui São João Crisóstomo. José não pensava assim, porque ele era um homem justo, porque ele era um homem de fé. Mesmo na angústia, ele confiou em Deus. Mesmo na dor, ele entregou sua vida a Deus. Ele sabia que havia um propósito para aquilo. Foi preciso esperar na angústia e na perseguição. E mesmo assim, os olhos de José não chegaram a ver tudo, não. Não chegaram nem sequer a ver Jesus no seu ministério, na sua vida pública. Não chegaram a ver a vitória da ressurreição. Só que José acreditou. E por isso ele empreendeu a vida nisso. José viveu a sua vida apenas na labuta e no trabalho. Não testemunhou grandes coisas, mas acreditou. Acreditou. E você? E você aí? Você aí de casa, você aqui? Quantas vezes querendo consolo do céu, querendo milagres de Deus, correndo atrás de milagres, correndo atrás de sinais do céu. José viveu a vida mais comum, e Jesus viveu durante 30 anos a mais comum das vidas, cheio de angústia,
cheia de problemas, como é que nós podemos abrir a boca para murmurar quando algum evento contraditório, difícil se apresenta na nossa vida, se o nosso Mestre e Senhor passou pela mais comum das vidas, assim como José? É bom nós nos questionarmos sobre isso. Nós ouvimos no Evangelho hoje, que logo que José despertou daquele sono, ele fez logo o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Veja a prontidão deste homem. Quem sabe nós hoje precisemos imitar esta prontidão de José. No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. E São José, por isso ele é o custódio, aquele que cuida, aquele que guarda os mais preciosos tesouros. São José era um carpinteiro, trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Foi com ele que Jesus aprendeu o valor, a dignidade, a alegria do que significa comer o pão do próprio trabalho. E também, para finalizar, o Papa Francisco cita no finalzinho deste documento que José é um pai na sombra. Como assim um pai na sombra? A paternidade de José, a paternidade dele propriamente dita, ela está à sombra da verdadeira paternidade, que é a paternidade de Deus. Por isso que é uma paternidade na dependência. E José vive castamente a sua paternidade. Não no sentido apenas afetivo, também. Vivem a castidade perfeita, José e Maria, por quê? Porque eles estão vivendo intensamente a sua paternidade e a sua maternidade ali, em Jesus, dedicando-se totalmente e exclusivamente, como Deus exige. Aliás, o verdadeiro amor precisa ser puro, senão ele se torna sufocante. Não é? Quantas pessoas por aí, hoje, fazem atrocidades em nome de um dito amor, e acabam às vezes até tirando a vida de outra pessoa, dizendo que a ama. Então vejam, o verdadeiro amor, ele é dado, ele é espontâneo, ele não exige reciprocidade. José viveu assim, doou totalmente de si com generosidade. E o Papa Francisco diz assim, na sociedade, para não dizer que foi o padre Davi, com as suas posições, as suas convicções, Papa Francisco, na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja hoje precisa de pais. O que está havendo com a paternidade, meus queridos? O que está havendo conosco hoje? Nós estamos perdendo a noção do que é ser pai. Ser pai e ser mãe. Às vezes, eu costumo dizer nos batismos, para o pessoal que vem trazer as crianças aí, olha, não sejam crianças disputando com a criança, sejam maduros, homem e mulher. Está faltando esta maturidade. Ser pai, inclusive na igreja, diz ele. Como está faltando coragem? A gente quer ser bom moço, quer agradar todo mundo. Não é bem assim. Eu sempre digo, quiserem ficar bravos com o padre, podem ficar. Eu não me importo. Eu vou falar aquilo que precisar ser dito. Porque na igreja hoje nós precisamos, diz o Papa Francisco, de pais. E o pai muitas vezes precisa orientar, precisa dizer, precisa guiar, precisa encaminhar, precisa dizer não, precisa dizer não é bem assim, o certo é assim. Nós precisamos hoje, na sociedade e na igreja, pessoas que se inspirem na santidade e na paternidade de São José. Um breve instante de silêncio, vamos pedir a São José que interceda por nós e nos faça amadurecer, e que mesmo nas angústias da vida, nós estejamos como ele, prontos e dispostos a fazer aquilo que Deus pedir de nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Breve instante de silêncio, meditemos esta mensagem, esta palavra de Deus para nós.